Hoje aqui no canal eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse laço aqui, ó. É um lacinho de cabelo, ele tá preso aqui no nosso bico de pato, tá vendo, ó? Tá bem presinho. Eu vou explicar todo o passo a passo de como fazer, ó, essa ideia que serve tanto para festas de aniversário, para crianças usarem, né, em alguma festinha, em casamento. No caso, eu fiz para o meu casamento civil, então eu fiz todo o passo a passo para vocês, explicando aqui, que é uma ideia bem simples de um substituto, entre aspas, né, do véu de noiva, né, para usar no civil, porque ele fica mais simples, fica com um aspecto mais delicado, vamos dizer assim, né? Então eu optei por fazer dessa forma, olha, bem grandinho, e eu espero que vocês gostem, então. Vamos lá? Então, ó, gente, mostrando aqui mais de perto pra vocês, olha só como ele fica grandinho, né? Um laço bem grandinho. Aqui a parte de trás com o bico de pato aqui posicionado, coladinho, ó, ele tá fechadinho aqui, colado, certo? E a parte de baixo, gente, ó, ele fica aqui bem compridinha, desse jeitinho, assim. Então, ele ajuda a dar um efeito de véu, né? Como eu disse para vocês, eu queria dar esse efeito de véu, mas de uma forma mais leve do que um véu de verdade, né? Então eu resolvi fazer desse jeito e resolvi trazer para vocês, para quem sabe aí mais alguém queira fazer, né? Então é uma ideia aí para vocês, tá bom? Então, ó, as medidas, ó, de largurinha aqui do laço, ele tem cerca de 19 centímetros. A altura só do laço aqui, gente, tem 19 centímetros também, tá? O comprimento total, eu vou pegar para vocês aqui, eu não vou conseguir mostrar exatamente o comprimento total em vídeo, mas eu vou pegar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Comprimento total, a gente tem cerca de 53 centímetros e meio de comprimento total, desde a pontinha aqui do tecido de baixo até a última parte aqui de cima, tá? Então, ele fica com esse comprimento aqui no cabelo, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês gostem da ideia e vamos agora para os materiais. Então, para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de pelo menos 1 metro de tule, tá? Eu vou estar utilizando aqui o tule com brilho, tá? Esse tule aqui com brilho. Então, nós vamos precisar de pelo menos 1 metro dele, tá, gente? Por quê? Porque como eu vou ter recorte de 90 centímetros, é bom eu ter pelo menos 1 metro de comprimento para eu ter uma sobra, né? Pra gente poder ter certeza de conseguir cortar e ter uma sobrinha, tá? Então, 1 metro aqui do tecido de tule. Eu vou precisar também de, deixa eu pegar, agulha de costura, certo? Se caso necessário, alfinete, mas eu não usei. Linha de costura branca, tá? Importante ter. Vamos precisar também, pessoal, deixa eu pegar aqui, de uma presilha bico de pato. No caso aqui, eu tô usando bico de pato, mas se vocês tiverem outro tipo de presilha de cabelo, também serve, tá, gente? Mas, ó, vou precisar da bico de pato aqui de 5,5 cm, esse é o tamanho dela, tá? Então, a presilha bico de pato. Vamos estar utilizando aqui também hoje a nossa cola universal, mas se vocês quiserem, podem utilizar a cola instantânea, cola quente, aquela cola quente mais forte, também podem estar usando, tá? Eu vou utilizar a cola universal. Vocês podem ter alguns apliques de crochê, uma meia pérola, alguma pedraria, se vocês quiserem, para dar um outro charme especial, tá, gente? Também podem ter, tá bom? Vamos utilizar aqui a nossa tesoura, certo? E por último aqui, então, a nossa fita métrica, tá bom? Então, ó, gente, pro laço eu fiz uma representação aqui, certo? De um recorte de um quadrado de 42 centímetros, tá? Aqui não tem, obviamente, eu fiz numa escala reduzida, mas o recorte que nós vamos fazer para fazer a parte de cima do laço vai ser de 42 centímetros por 42, tá? Então, é um quadrado aqui de 42 centímetros de medida, certo? Eu vou mostrar no tecido, mas aqui vai ficar mais claro para vocês entenderem, tá? Então, o que que eu vou fazer, gente? No tecido, tá? Não aqui no papel. Eu vou dobrar, ó, ao meio,
tá? Então, peguem sempre o avesso do tecido para fazer isso, né? Deixa o avesso virado para cima. E eu vou dobrar aqui ao meio. E essa parte de cima eu também vou dobrar ao meio, ó. Até que as duas partes se encontrem aqui, tá vendo? Elas vão se encontrar aqui nessa parte de cá. Feito isso, a gente vai dobrar a lateral pro meio também, ó. Então, eu vou dobrar a lateral aqui ao meio. E a minha outra lateral, eu também vou dobrar aqui, chegando no centro. Ó, vocês podem ajustar até, inclusive, porque aqui eu não tenho exatamente a medida do meio, né? Ó, até um encontrar com o outro também, certo? Então, a dobrinha vai ficar desse jeito. E aí, aqui, eu vou franzir o tecido no meio, tá? Então, eu fiz essa explicação aqui para ficar mais claro para vocês, porque vocês vão ver, eu vou fazendo no tecido, só que não vai aparecer as pontas. Então, vai dar um pouquinho de dificuldade de vocês compreenderem vendo só o tecido, tá? Mas essa é a explicação da dobra da parte de cima, tá bom, gente? Então, agora eu vou mostrar para vocês no tecido. Então, ó, pessoal, vamos começar aqui pelo laço, tá? Então, eu tô aqui com um recorte de tecido de 42 centímetros, é um recorte quadrado, tá? De 42 por 42, certo? Então, ele tá maior do que a visão de vocês aqui, mas ele é um quadrado, tá? De 42 centímetros por 42, tranquilo, né? Então, aqui, gente, a gente tá com ele no avesso, tá? O avesso do tule de brilho. Para saber o avesso, ó, vocês percebem pela quantidade de brilho que tem de um lado em comparação com o outro. E nós vamos fazer o seguinte, gente. Para fazer o laço, ó, eu vou dobrar aqui ao meio, de baixo para cima, tá vendo, ó? De baixo para cima eu vou dobrar ao meio, chegar no meio, né, na verdade, do tecido. E aqui a parte de cima eu também vou dobrar até encontrar o meio. Então, aqui, gente, ó, a gente pode medir certinho onde fica o meio, tudo bonitinho antes de fazer essa dobra. Ou então, vocês podem fazer a olho mesmo aqui até encontrar certinho, ó. Encontrou um pedaço do tecido com o outro, tá vendo que tem um encontro aqui dos dois? Feito isso, a gente vai dobrar ao meio também aqui para formar a nossa tira, ó, tá vendo? Formou aqui a nossa tira dobradinha, bonitinha, do jeitinho que vocês estão vendo, certo? Feito isso, agora eu vou dobrar assim, ó, até encontrar o centro aqui do tecido e o outro lado também, até encontrar o centro. Então, a gente vai mais ou menos aqui vendo, ó, até ele ficar no meio, encontra um tecido com o outro, porque vai ser importante pra gente costurar, tá? E temos aqui, então, a montagem, né, principal do nosso laço, tá? Então, ele tá desse jeitinho aqui, certo? Feito isso, eu venho com a minha agulha de costura, já com a linha com nozinho na ponta, linha dupla, e vou fazer o seguinte, gente, nós vamos fechar aqui costurando essa parte. Então, ó, eu vou entrar aqui pela parte de baixo primeiro, pega todos os tecidos, certifica disso, e vamos fazer uma costura assim, ó, em zigue-zague, ó, até encontrar lá na parte de cima os tecidinhos também, tá? Então, ó, eu vou fazer um zigue-zague aqui pelo centro do tecido, pegando todo mundo junto, ó, desse jeitinho. E vou, então, aqui puxar. Puxei, ficou dessa forma, tá vendo? E o que que eu vou fazer agora? Segurando ele aqui bem fechadinho, eu vou dar algumas voltinhas com a própria linha, ó. Vou dar umas 2, 3 voltinhas aqui. Feito isso, gente, ó, ele tá bem presinho aqui desse jeito. Vocês podem até dar mais voltinhas, tá? Na parte de trás, aqui agora eu simplesmente vou arrematar aqui com 2 nozinhos. Deixa eu só passar certinho, porque o fio aqui, ele enrosca no... A agulha enrosca no tecido, tá? Então, ó, dou 2 nozinhos simples aqui no meio mesmo. Passei aqui, ó, passo mais uma vez o fio só para me certificar. E venho aqui e corto.
cortei, gente, eu ajeito aqui, ó, e tenho a base do lacinho já feita, tá vendo? Já ficou dessa forma, olha que bonito. Agora, para nossa parte de baixo, eu também vou fazer uma representação aqui no nosso papel, tá? Então, ó, vou fazer um recorte de 60 centímetros de largura por 90 de comprimento, tá? Essa é a medida que eu resolvi fazer. Tem gente que faz menor, tem gente que faz maior, aí fica a critério de cada um de vocês, tá bom? De como vai preferir. Eu fiz assim, 60 por 90, tá? Então, ó, vou representar aqui como eu vou fazer a dobra, porque essa parte vai ser mais difícil ainda de mostrar para vocês no tecido. Vocês vão ver, porque eu vou mostrar do mesmo jeito, tá? O que que eu vou fazer, gente? Como ele é um retângulo, e eu vou explicar isso para vocês, ele não vai ter um encontro de ponta com ponta, que não vai dar certo, certo? Porque ele não vai fechar como um quadrado fecha, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, ó, pontinha com pontinha desses dois ladinhos aqui, ó, tá? Como se fosse fazer um triângulo. Eu vou dobrar essas duas partezinhas juntas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, é essa partezinha aqui de baixo que eu tenho que dobrar como se eu estivesse fazendo um triângulo. Deixa eu arrumar aqui bonitinho, certinho. Ó, eu vou dobrar aqui essa parte, certo? Até ele ficar desse jeito, certo? Então, ele vai ficar com essa divisãozinha aqui e aqui embaixo dobradinho dessa forma, tá? Então, feito isso, aí eu derrubei a minha linha aqui de costura, gente. Feito isso, aí sim eu vou franzir esse meio aqui, que vai ser onde eu vou passar a minha costurinha. Eu vou franzir mais ou menos aqui para vocês entenderem, que vai ser onde eu vou passar a minha costurinha, que vai transformar a parte de baixo do laço dessa forma aqui, tá? Então, vai ser dessa forma que a gente vai fazer a dobradura, certo? Então, eu expliquei aqui em escala reduzida e eu vou mostrar agora no tecido para vocês, para ilustrar melhor, tá? Mas aqui vocês têm uma compreensão de medida, tudo direitinho das dobras que a gente vai ter que fazer bem melhor do que no tecido que eu vou mostrar, tá bom? Então, vamos pro tecido. Agora, gente, eu tô com outro recorte de tecido aqui. Esse tem 60 por 90 centímetros, tá? Ele tem esse tamanho. E eu vou fazer o seguinte aqui, gente. Como ele é um retângulo de 60 por 90, ele não vai encontrar meio, tá, gente? Eles não vão fechar, né? Que eu preciso fechar uma pontinha, por exemplo, aqui, ó. Essa pontinha com a outra aqui do outro lado, como se fosse formar um triângulo, né? Mas elas não vão se encontrar porque não é um quadrado, ele é um retângulo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Com essa medida, a gente vai simplesmente encontrar aqui, ó, do outro lado, a gente encontra a pontinha da dobra, certo? De um lado, e aqui do outro ladinho, eu também vou encontrar a pontinha da dobra, tá? Isso vai fazer com que essa ponta fique pra cá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele vai fazer esse cruzamento aqui do tecido, ó. Ele vai encontrar desse jeitinho assim, certo? Então, a gente dobra como se fosse fazer um triângulo, tá vendo? Então, eu pego a ponta aqui, ó, dobro desse jeito e a outra ponta também. Assim, as duas pontinhas restantes aqui do nosso retângulo vai ficar dessa maneira aqui, como vocês podem perceber, tá vendo? Ele tem uma aberturinha aqui, tá? Feito isso, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou só ajeitar aqui o meu tecido bonitinho e aí eu volto com vocês para mostrar. Bom, gente, ajeitei aqui, né? Tá todo o tecido acomodado bem lisinho aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parte da dobra do tecido e vou começar a franzir aqui, tá? Então, ó, eu vou franzindo com a mão mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar direitinho, que o fio o tecido é muito comprido. Então, ó, e eu vou juntando aqui assim, ó, desse jeitinho, tá vendo? Eu vou pegando e juntando com a minha própria mão, até encontrar aqui, ó, a junção das duas partes do tecido, a dobrinha aqui, tá? Então, eu vou juntando, juntando, juntando bonitinho até chegar no centro da dobra. Então, fica uma ponta aqui, uma outra pontinha aqui, tá vendo, ó? Ficam duas pontinhas aqui
E aqui na lateral ficam as outras pontinhas do tecido também. E aí, feita essa dobrinha no meio, a gente ajeita tudo bonitinho, tá? Verifica se tá tudo no meio certinho. Venho com a agulha de costura, com a minha linha, já com o nozinho na ponta, e passo todo mundo junto aqui, certo? Ao passar todo mundo junto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte do laço, ó. Eu vou dar algumas voltinhas aqui, prendendo essa parte, ó. Fiz aqui, certo? Feito isso, pessoal, viro aqui para a parte de trás também, tá? Viro aqui para trás, dei umas 2, 3 voltinhas e vou dar os nozinhos aqui de arremate, ó. Vou dar o segundo nozinho, deixa eu só fazer bonitinho aqui, ó. Dei meu segundo nozinho e escondo o fio aqui e corto, tá? Feito isso, gente, olha o efeito que a gente vai ter fazendo essa parte, ó. A gente vai ter aqui o lacinho com as pontinhas aqui, ó, voltadas para cá. Ele vai formar como se fosse o véuzinho, né? Então ele fica com o efeito de véu aqui, uma caída muito legal, que eu achei pelo menos interessante de usar, tá, pessoal? Então fiz essa segunda parte. Então aqui com as duas partes já feitas, então o nosso laço e também a parte de baixo dele, nós vamos juntar aqui os dois, tá? Então, olha, ele vai ficar desse jeito que vocês podem perceber, certo? Então, ó, vamos lá, gente. Então, com a minha agulha de costura e a minha linha, eu vou unir essas duas partes aqui para se tornarem uma só, certo? Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou entrar aqui, ó, bem no meinho da parte de baixo do laço, certo? E vou juntar aqui com a parte de cima, na verdade, né, da parte de baixo do laço com a parte de baixo, enfim, do próprio laço, ó, para vocês entenderem bem, certo? E vou fazer essa costura aqui, pregando todo mundo junto, ó. Vou fazer aqui, pregando bem, e vou dar simplesmente os nozinhos de arremate aqui por enquanto, tá? Então, ó, a gente já tem a estrutura aqui, ó, 2 nozinhos, escondo o fio aqui por dentro, certo? Venho aqui com a minha tesoura e corto. Vou mostrar para vocês a estrutura que ele já tá, ó. Então, temos aqui o laço e temos aqui o caimento desse laço depois. Tá vendo como ele fica bem grandinho? No total, eu acredito que ele fica com 1 metro aqui de comprimento, contando desde a altura aqui do laço. Então, fica muito legal. Ele representa muito bem um véu, né? Um véu simples aqui pro civil, tá? Então, fizemos aqui essa costura, unimos os dois. Agora, a gente precisa aplicar aqui no bico de pato, tá bom? Então, ó, gente, temos aqui o lacinho, aqui o meio dele, certo? E temos aqui o nosso bico de pato. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir com a minha cola universal, mas pode ser, assim, uma cola instantânea, a própria cola quente, aquela cola quente grande, né, que ela tem mais resistência. Ó, vou passar aqui no meu bico de pato. Feito isso, eu venho aqui no avesso do meu laço e vou posicionar na altura do laço mesmo, tá, gente? Não da parte de baixo, ó, e nem da junção, a junção tá aqui embaixo. Então, aqui no laço, eu vou posicionar aqui o meu bico de pato desse jeitinho que vocês estão vendo, tá? Então, deixa eu só fechar minha cola um pouquinho. Vamos aguardar a secagem de 5 minutinhos, aqui certinho. E em seguida, agora, nós vamos fazer o acabamento dessa parte da frente aqui no meio do laço. Então, agora, gente, com um recorte aqui de mais ou menos 5 centímetros de largura, tá? É aproximado aqui, é um recorte simples de tecido por uns 20. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar ele aqui 2 vezes para ele ficar bonitinho, só para ele ficar certinho. E eu vou colocar isso aqui no meio do meu laço, tá? Porque assim eu vou dar acabamento. Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passar aqui, ó, pelo meio, ó, desse jeitinho aqui.
e vou levantar aqui a minha presilha do bico de pato, já seco, né, da colagem que a gente fez. Deixa eu só ver se eu consigo levantar aqui a minha presilha, certo? Se ele já tá sequinho aqui. Eu vou passar aqui, na verdade, de cima pra baixo, que eu acho que vai ser mais fácil. Ó, passei de cima pra baixo aqui, prendendo com o bico de pato. E aqui na parte de baixo, ó, tô aqui na parte de baixo, tá vendo, gente? Na dobrinha. Eu vou dar 2 nozinhos com o próprio tecido aqui, ó. Então, eu vou dar o primeiro nó, aperto bem, tá? É pra fechar bem. Essa parte é pra deixar aqui, ó, bem, com acabamento bem certinho, bem bonitinho. Dei o primeiro nozinho, venho aqui novamente e dou o segundo nó. Puxo bem, aqui, ó. Puxo aqui certinho, venho com a minha tesoura agora e eu vou, então, cortar a sobrinha do tecido, tá? Feito isso, gente, ó, a gente fica com o nozinho aqui bem pequenininho aqui embaixo, que vocês podem dar acabamento colando as pontinhas aqui, que é o que eu vou fazer, tá bom? Que é para evitar que esse nozinho aqui solte. Então, a gente cola, ó, o tecido no tecido aqui com a colinha. E segura e espera 5 minutinhos para secar, tá bom? Então, eu fiz isso e do lado da frente vocês vão perceber que o laço agora já tá com um acabamento muito bonito aqui. Bom, então aqui, gente, depois de tudo sequinho, já prontinho, né? Vocês podem, por exemplo, colar alguns outros adereços, uma meia pérola, alguns detalhes aqui ao longo do laço, né? Ou mesmo da parte de baixo, como eu mostrei. Podem colocar alguns detalhezinhos aqui. Eu vou deixar assim mesmo, do simples, tá? O simples do simples. Podem colocar algum aplique de crochê, por exemplo, também para dar um detalhe legal. Mas eu vou deixar desse jeitinho aqui o meu, né? Agora já tá sequinho, ó, já dá pra colocar no cabelo. E ficou prontinho assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado da ideia. E essa, então, foi a aula de hoje, mostrando pra vocês como eu resolvi fazer, né, o meu véu de noiva aí pro casamento civil. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou mostrar aqui, eu coloquei, ó, eu vesti ele aqui pra vocês verem, né, todo como ele ficou, tá vendo? Então, ele fica bem bonitinho, bem legal de usar. Então, eu coloquei só para mostrar para vocês aqui o modelinho pronto, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam por ideias aqui de laços no canal, né? Pela costura, a mão. Então, deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do nosso passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como o meu noivo é, e também a Kátia Cristina Rossi Rodelli, né, também é aqui membro do canal, então um beijo para vocês, muito obrigada por apoiar aqui, né, também dessa forma. Então, se você quiser se tornar, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom, gente? Então, um beijo para todo mundo que está sempre apoiando o canal, que está aqui curtindo, compartilhando os vídeos. Muito obrigada de coração e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!